Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama. Vamos à nossa aula de história que tem trazendo o nosso terceiro capítulo. Tá? O nosso terceiro capítulo vai tratar da idade, continuando na Idade Média, certo? Ou seja, só que agora nós vamos trabalhar um pouco da cultura medieval. Se vocês olharem um pouco aqui, nessa imagem, se vocês observarem, nessa imagem, a primeira imagem do slide, vocês vão perceber aqui que a Idade Média, literalmente essa imagem retrata que a cultura que predominava na Idade Média era a cultura cristã, tá? Mas não foi a única no mundo, tá? Mas na Europa, praticamente foi a que dominou, tá? Em contraposição à cultura cristã, nós vamos ter a muçulmana também que vai se desenvolver nesse período. Coisas que nós vamos passar ao longo da aula, nós vamos estar percebendo aí, tá bom? Vamos avançar um pouquinho aqui. O poder da igreja. A igreja dominava a mente dos homens na Idade Média por meio do quê? Do ensino nas escolas que eram confessionais. Que é a escola confessionais? Eram escolas católicas, né? Que tinham como visão ensinar a doutrina católica, os ensinamentos católicos, os ensinamentos cristãos na época. As obras eram escritas também pelos pensadores da igreja. Na política, a igreja também tinha toda a influência, tá? Tanto que eu já falei para vocês, por exemplo, a igreja era contra a cúria, né? Que o que era a cúria? A igreja era contra, eu dei até um exemplo, isso já em sala de aula falando para vocês, aos juros, né? Ela preferia, ela pregava, os padres pregavam, por exemplo, naquela época, que se o teu irmão te emprestasse o dinheiro era porque ele estava necessitado, então não tinha por que tu receber mais do que ele te emprestou. Correto era tu receber somente o que ele tinha te emprestado, porque se ele já te emprestou, é porque ele estava necessitado, então não tinha por que tu cobrares juros em cima do empréstimo que tu fazia. E isso, de certa forma, desagradava uma classe que vai começar a surgir ali no final da Idade Média e, de alguma forma, tenta querer chegar ao poder, que é a burguesia, né? E não tinha voz política, porque a igreja, de certa forma, ali já dominava, ela tinha todo o poder, o controle social era por conta dela. Na economia, também a igreja, né? Tanto que vários tratados, entre eles, eu posso até dizer para vocês, o Tratado de Tordesilhas, ele é um tratado que foi assinado pela igreja, foi determinado pela igreja, os limites das terras que pertenceriam a Portugal e as que pertenceriam à Espanha, por exemplo, para dar um exemplo para vocês. Na ideologia, a ideologia da igreja naquela época era a teocêntrica ou teocentrismo. O que é isso? Teocentrismo, o significado de teocentrismo é Deus no centro de tudo. Para a igreja, ela pregava que Deus era o centro do universo. Essa era a visão dela. Então, tipo assim, Deus era o centro do universo e a igreja, os padres, eram a própria representação de Deus encarnado na Terra. Então, os seres humanos tinham que, de alguma forma, obedecer o sacerdote. Era o único dever dele, não poderia questionar os desígnios de Deus. Nós vamos chegar um pouco mais avançando nisso aí. A imagem aqui, por exemplo, retrata, né, o luxo em que vivia o clero naquela época. Os papas daquela época tinham poderes de imperador, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês assim. Os poderes existiam lá, o poder judiciário, alguns países já existia um parlamento, mas a igreja era um poder que, se por exemplo, ela tinha tanta influência que, se por exemplo, ela tinha um poder de mandar alguém ou não para a fogueira, né? Há muitos casos, muitos relatos de pessoas que foram salvas de ir para a fogueira, que a pessoa foi condenada no tribunal, mas a igreja disse, não, eu não quero que condene. E aí, quem é de contra a igreja? Ninguém iria naquela época, né? Então, uma das coisas que a sociedade que era mais crítica à igreja
criticava muito era isso, né? Que eles viviam de forma luxuosa. É muito claro nessa imagem, né? Que a gente vê aí o padre, né? Assim, os padres aí com roupas de cores, né? Porque naquela época só usavam roupas de cores quem era nobre. Quem era plebeu não tinha, eram roupas geralmente de saco, roupa mais simples, tá? E aí a Igreja Católica criou para poder controlar, já que com o passar dos séculos, cada vez mais ela ia perdendo a sua influência, principalmente depois do Cisma do Oriente. Lembra que eu falei na sala de aula para vocês do Cisma do Oriente, que foi a divisão, a primeira divisão que teve na igreja, que criou a igreja grega, ortodoxa, né, e a igreja católica. Então, esse racha, ele já começa a trazer grandes perdas para a igreja católica. E os movimentos de contestação da importância que ela tinha começam a se aumentar. Então, é nesse contexto que a igreja cria os tribunais da Santa Inquisição na Europa. Depois, esses tribunais vão passar a vir para a América, mas somente no século XVI para o XVII, após o período das grandes navegações. Tá? O Tribunal da Santa Inquisição que nós estamos falando aqui é quando ele é implantado na Europa, que ele é implantado também como uma forma de prender, inclusive julgar as pessoas que questionavam a igreja e também as pessoas que eram capturadas nas cruzadas, tá bom? Os tribunais da Inquisição tinham a missão de descobrir e julgar os heréticos e de punir aqueles que não obedecessem o que a igreja determinava, diz no primeiro tópico aqui. No segundo tópico, explica quem eram os heréticos. E quem eram esses heréticos? Eram pessoas ou povos de religião, culturas diferentes do cristianismo. Uma coisa muito parecida ali na época do Império Romano, né? Que, como eu falei para vocês, como o Império Romano considerava quem era bárbaro e quem era romano, né? Então, aí a igreja mantém um pouco essa estrutura também aí ainda da época do Império. Imagens do Tribunal da Santa Inquisição na Europa. Se vocês observarem, eu coloquei inclusive também essa imagem lá em Cidadania Moral e Ética para vocês. Porque essas imagens aqui, elas são muito emblemáticas, né? Porque esses tribunais, eles eram justamente montados, você percebe aí, que não é uma pessoa pobre que está sendo julgada, mas sim uma pessoa rica, possivelmente de posses, né? E que de alguma forma tentou contestar o poder da igreja. Então, essas pessoas geralmente, já há historiadores que citam que já tinham o objetivo de terminar com a influência da igreja. Mas como esse movimento ele foi acontecendo lentamente, essas pessoas ainda não tinham total influência para tomar essa atitude de imediato. Então a igreja ia sufocando o máximo que podia alguns deles, certo? Aí nós vamos avançar mais um pouquinho aqui. Mas também a igreja tinha outras doutrinas que ela permitia dentro dos espaços da igreja. Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco sobre o arianismo, o nestorianismo e o monofisismo. Apesar da igreja não gostar muito dessas doutrinas, porque eram doutrinas que questionavam Jesus. Por exemplo, o arianismo afirmava que Cristo era apenas um homem. Já o nestorianismo afirmava que Jesus era um homem, metade homem e metade Deus. E o monofisismo dizia que não, que Jesus era somente Deus. Então a igreja permitia, mas ela não gostava muito que esses debates se estendessem além dos espaços de dentro da igreja, né? Porque eram ideias ditas perigosas. Então, para dizer para vocês, esses debates ocorriam apenas dentro da igreja. Tanto que vocês vão ver que mais lá na frente, Martinho Lutero, na Revolução Protestante, vai ser um desses seres que vai ter com certeza contato com essas doutrinas, que já questionam um pouco a existência de Jesus,
e a presença dele e vai tornar-se um revolucionário. Bom, gente, então vamos prosseguindo na nossa aula, falando agora da filosofia na Alta e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, no primeiro tópico, diz da seguinte forma: os principais ensinamentos provinham da filosofia de Santo Agostinho, que viveu de 313 a 430 depois de Cristo, autor da filosofia da predestinação. Gente, o que é a predestinação? O Santo Agostinho, uma das coisas que é importante para a gente entender, que ele serve como um pacificador do povo com relação às mazelas que o povo passava naquela época, na Idade Média. Por quê? Quando a gente olha para a Idade Média, eu já falei isso várias vezes para vocês, a vida era bem difícil, né? Então, assim, não havia a ascensão social, né? A sociedade era praticamente estamental, né? Por isso que a igreja, para ela poder ter esse controle, ela não promovia no seu sistema econômico a ascensão social. O dinheiro circulava, mas ficava apenas entre o clero e a nobreza, tá? O povo, geralmente, nascia pobre e morria pobre, justamente por não haver o capitalismo, né? Porque no capitalismo, ele, de alguma forma, ele vai favorecer com que a pessoa, com muito trabalho, com sorte ou por outros meios, ele venha enricar. Mas naquela época não. Muitas pessoas questionavam a igreja e diziam: Padre, Santo Agostinho, por que nós nascemos pobres? Por que Deus quer que nós sejamos pobres? Ele dizia: bom, vocês têm que aceitar. Jesus te fez assim. Você veio pobre porque você tem que ser pobre. Aonde, na verdade, as pessoas, de alguma forma, ele ajudava nesse controle social. Mas, ao mesmo tempo, que alguns historiadores falam que, como era uma forma de controle social, na doçura, como Santo Agostinho falava, ao mesmo tempo, ele tinha como propósito, ele acreditava, né? Ele acreditava naquilo, né? Ele acreditava na missão dele. Por exemplo, a missão dele era só fazer a caridade, que o pobre tinha que depender da assistência da igreja, que o pobre, infelizmente, veio na condição de pobre, né? Vários valores que foram passados por Santo Agostinho. Então, essa teoria da predestinação é isso. Ou seja, o resumo dela é: Deus te fez assim, portanto, tu tens que aceitar. Porque só Ele sabe por que Ele te fez assim. Porque Ele te mandou nessas condições. Já na Baixa Idade Média, os principais ensinamentos provinham da filosofia árabe. Filosofia árabe, tio? Sim. Lembra que eu falei para vocês que já esteve, a partir de Maomé, no século VII, teve o Império Árabe? Pois é, e que o Império Árabe, de certa forma, conquistou muito das terras que pertenciam à igreja? Pois é. Então, com destaque para Averroes. Quem era Averroes? Averroes foi um discípulo, não de Jesus, tá? Mas inicialmente do cristianismo, que teve contato com outras culturas, tá? Apesar de o nome dele ter influência árabe, mas ele não era árabe, ele era judeu. Mas a partir do momento que ele teve o contato com outras culturas, entre elas tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o muçulmanismo, ele trabalhou do contrário, por isso que se destaca muito as ideias dele. Ele defendeu a ideia que a filosofia, né, deveria dialogar diretamente com a religião, que nenhuma nem a outra deveria se sobrepor à outra. Eu até falei isso para vocês
lá em Cidadania Moral e Ética. Por isso que os slides aí vão ser parecidos, que eu trago a foto dele também. Então, o Averroes viveu de 1126 a 1198. Autor da filosofia do livre-arbítrio, tá? Ou seja, ele pregava que cada um de nós tínhamos o livre-arbítrio para fazer o que bem entendêssemos. Aqui está a imagem dos dois, né? De Santo Agostinho e do Averroes, os teóricos que mais se destacaram neste período. Correto? Se vocês olharem aqui, o Averroes, na imagem dele, ele está até assim, vestido como árabe, né? Mas é porque esta imagem dele já foi tirada a partir do momento que ele foi ter contato com o povo árabe, né? E que lá também ele escreveu. E a de Santo Agostinho não, está literalmente como as vestimentas da época dos cristãos, né? Lá em cima na foto, se vocês observarem, vocês vão ver que tem imagens de santos católicos lá, né? No espaço onde ele escrevia os seus ensinamentos, no convento onde ele morava. Arquitetura na Idade Média. Gente, mas teve arquitetura na Idade Média? Claro, a arquitetura mais desenvolvida durante a Idade Média foi a construção de igrejas, onde predominou dois estilos, tá? Não esqueçam disso. O românico e o gótico. Então, para a gente poder falar desses dois estilos, é necessário que vocês notem primeiro no que vai se destacar para depois nós observarmos nas imagens que virão a seguir. Predominou entre os séculos 11 e 13, com destaque aos arcos redondos e janelas pequenas. Tá? Esse era o românico, que ainda tinha uma influência assim nas construções romanas. Tá? Já o gótico ele vai ser uma evolução do românico, tá? Uma modernização do românico, e vocês vão perceber essa modernização, mas que ainda tem muitos traços do românico também. Então, o que é que diz aqui no terceiro tópico? O gótico predominou entre os séculos 13 e 14, com destaque às abóbodas. Abóbodas eram quando as igrejas tinham aquelas partes mais boleadas e geralmente com destaque acima do teto da igreja, tá? Como se fosse uma cúpula. E aí também se destacam por janelas já gigantescas, né? E com vitrais coloridos. Nós vamos já ver isso nas imagens. Olha aqui. Estilos arquitetônicos que mais se destacaram na Idade Média. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Eu trouxe a igreja, a primeira foto de cima, é a Catedral de Lisboa, tá? Vocês vão perceber lá as janelas são bem menores, né? Arqueada, né? Como sempre. Vocês vão ver aí uma imagem ao lado da frente dela, tem a imagem do meio, retrata a extensão da igreja. E vocês vão ver que ela é toda boleada, ela não é que nem as igrejas italianas, que, por exemplo, que já são em estilo renascentista, né? Que geralmente são pintados tetos, mas vocês vão ver que ao longo dela vocês vão encontrar as chamadas janelinhas, né? Essas janelinhas, há quem diga que as moças das classes altas, né? das classes mais abastadas, iam para arrumar casamentos. Tanto que isso também é colocado aqui em Belém muitas vezes. E a terceira imagem, da parte superior ainda, do lado direito, vocês vão encontrar a imagem do altar. Abaixo, se você olhar, vai ter a Catedral de Milão, tá? Em estilo gótico. Vocês vão perceber que ela é muito mais imponente, por isso que a gente fala da questão da evolução que teve, né? Vocês vão ver os corredores dela, as chamadas abóbodas, né? Lá no fundo, a igreja já toda mais decorada, e os famosos vitrais, que eu disse para vocês, que é uma das características desse período, tá? Tanto que a igreja
Essa igreja é considerada um dos grandes patrimônios da humanidade, tão linda que é, tá? E aí os vitrais que se destacam. Um exercício para vocês fazerem e até a próxima, se Deus quiser.